E aí, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos em MGLU3, ou seja, ações ordinárias nominativas de Magazine Luiza no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais, tá? Para quem se interessar em nos seguir. Lembrando que a gente sempre trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para o nosso crescimento como traders e como pessoas, também seres humanos, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, tá? Eu não atuo, né, como analista de valores e nem comercializo análise nem nada aqui. Tudo aqui é gratuito, tá bom, pessoal? Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho para que a gente possa evoluir, tá? Para que a gente possa se tornar melhor cada dia mais. Essa é a tela do Setup JJ, onde nós buscamos o como, o quando, o onde e o porquê, no sentido de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do setup é esse, meus amigos: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela detalhada do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, pelo fato de os nossos indicadores que usamos, a gente tratá-los como engrenagens de um relógio suíço que dá a hora perto da perfeição, a hora exata, né? Perto da perfeição, né? Lembrando que nós temos aqui mais de 105 vídeos, né? Nós estamos no vídeo 107, se eu não me engano. Então nós temos aqui vídeos que tratam sobre cada indicador desses, tá? Explicando como é que foi criado cada indicador, o porquê que a gente utiliza ele no Setup JJ, o como nós utilizamos ele, o porquê da calibragem de cada um deles, tá bom? A forma personalista que a gente utiliza esses indicadores dentro da nossa abordagem do Setup JJ, tá bom? E a gente precisa lembrar sempre que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom, meus amigos? A gente sempre fala aqui de um tripé da disciplina, né? Da disciplina técnica, da disciplina física e da disciplina emocional, tá? Cuidem de vocês mesmos, cuidem de suas raízes, tá? Essa é a principal peça de qualquer setup da vida da gente. Deixamos aqui também sempre essa tela aqui do Fibonacci. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, ou seja, os prováveis caminhos que o preço passa a partir do momento que a gente traça o Fibonacci em nossas telas de análise técnica, né? De movimento de preços, nós trabalhamos com volume também e nossos indicadores, tá? Vamos lá para estudos em MGLU, Magazine Luiza, no Setup JJ. Pessoal, o Magazine Luiza, ou Magalu, né? É uma empresa brasileira do varejo, né? É do setor de varejo, tá? Multicanal, ou seja, ela trabalha com lojas físicas, com e-commerce, tá? Também é uma empresa fundada em 1957, tá? Na cidade de Franca, interior de São Paulo, por Pellegrino, né? José Donato Pellegrino e a sua esposa Luiza Trajano. É uma empresa com 65 anos de atividade, né? Ou seja, uma empresa já longeva, possui em torno de 1.480 lojas em todo o Brasil, em 21 estados diferentes, em 819 municípios por todo o país, tá bom? Né? E hoje o seu modelo caracteriza, como eu falei, pela plataforma digital, né? E por pontos físicos de lojas que eles têm, né? Desde 2016, né? O presidente da companhia passou, o CEO, né? Chairman Executive Officer, passou a ser Frederico Trajano, né? Filho da Luiza Helena Trajano, tá? É isso aí, né? Para vocês saberem mais algum detalhe, tá?
Magazine Luiza, então, é uma empresa de 65 anos, fundada em 1957, na cidade de Franca, interior de São Paulo, por um casal, Luiza Trajano Donato, né, uma balconista, e Pellegrino José Donato, um caixeiro viajante, né. Eles adquiriram uma pequena loja de presentes, né, que na época chamava-se A Cristaleira. E Luiza Trajano, né, decidiu fazer um concurso na cidade, tá? E a cidade votou, fez uma votação lá e votaram com esse nome, Magazine Luiza, que a loja sempre foi caracterizada pelo bom atendimento dos seus proprietários na época, que eram as pessoas que ficavam no balcão. E é um case de empresa vencedora, sim, tá? E vamos começar agora o que interessa, né? Vamos para os gráficos para ver a condição da Magazine Luiza. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa a trazer aqui, só um pouquinho, por favor. É que em 2018, se eu não me engano, foi o ano de um resultado maior das lojas. Foi o melhor resultado das lojas do Magazine Luiza, né? Eles tiveram em torno de 300, é isso mesmo, 2017, tá? Foi o melhor resultado, o melhor lucro da companhia, com um lucro líquido de 389 milhões de reais nesse ano, né? Tá? Foi um aumento de 300% comparado ao 2016, né? Então 2018 foi o melhor resultado do grupo, né? Até hoje, tá? Na história. Vamos ao gráfico. Estamos aqui então com o gráfico mensal, né, de Magazine Luiza, né? Magazine Luiza abriu capital aqui por volta de 2011, né? A gente lembra que Magazine Luiza passou por vários splits, né? E, se eu não me engano, por um split só, tá? Para vocês saberem, vamos escrever aqui. Split é quando uma ação vira várias ações, né? Então é uma divisão de ações em várias, tá? Duas em diante, né? E split é uma aglomeração de ações. Tá? Ou seja, lembrando que a Magazine Luiza então já dividiu algumas vezes, tá? Uma ação dela em 2, em 3, em 10. A última vez que se eu não me engano foi por volta de 2018 mesmo, por aí, 19, que ela dividiu uma ação por 7, tá? Uma ação virou 7 ações, tá? Split é a aglomeração, é o caminho inverso, né? Pegar 2, 3, 10 ações e transformar em uma. O último caso que eu lembro aqui de vulto foi a OIBR, né? Que fez o split das ações dela pelo fato de as ações dela já estarem valendo menos de R$1 e a própria B3 não aceita, né, ações abaixo de R$1. Então, para organizar essa coisa, eles fizeram o split, ou seja, uma aglomeração de ações, tá? E essa expansão é o split, tá? Para ficar mais algum conhecimento aqui dentro do vídeo, né? Então, Magazine Luiza abriu o capital por volta aqui de 2011, nessa posição aqui. Essa posição, pessoal, como eu falei, ela já está passível dos vários splits que a companhia passou. Então fica difícil, né, de ver, porque aqui a ação já foi dividida umas 3 ou 4 vezes já, tá? Uma ação dessa inicial aqui já deve ter sido dividida aí pelo menos em torno de umas 20 vezes, acredito eu, tá? Do preço inicial. Mas começou aqui, né? E por volta aqui desse ano de 2017 foi onde a empresa obteve seu movimento de grande alta, né? Já era uma empresa que chamava atenção, claro, dentro do varejo,
mas esse ano aqui foi a virada, a grande virada aqui dentro do preço do ativo, né? Como todo ativo, sofreu na crise da pandemia, né? Mas recuperou-se bem ainda também e bateu no seu topo histórico aqui, tá? Em 2021, mais ou menos, né? Topo histórico esse que bateu em torno lá dos R$ 28,39, tá? Esse é o topo histórico de Magazine Luiza por volta de 2021, né? E depois disso, meus amigos, ladeira abaixo, né? Foi o que aconteceu, infelizmente, com o ativo, onde ele chegou aqui, né? A gente vê esse Fibonacci aqui que foi traçado inclusive em cima do gráfico semanal, e nós vamos olhar ele lá com mais cuidado, mas ele chegou a esse 111 do Fibonacci aqui, desse Fibonacci azul, e é onde ele está segurando. A gente vai olhar com mais detalhes no gráfico semanal, tá? A gente vê as médias de 9,27 apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente. As bandas de Bollinger começaram a se fechar, perdendo a volatilidade desse movimento aqui, mas a gente vê que o volume também caiu bem, né? JJ Index está comprador, tá? Com PVT flat, e CCI 50 segurando aqui na menos 100, né? Ele não confirmou compra ainda porque ele está na linha do menos 100 aqui, tá bom? Indo para o gráfico semanal de Magazine Luiza, meus amigos, a gente vê aqui o topo histórico, né? Que falamos, ou seja, o topo histórico, na verdade, não foi nem em 2020, foi em 2020, nem em 2021, foi em 2020, ó, em torno de outubro aqui, novembro, né? O topo histórico, e aí o ativo começou a cair, né? E inclusive ganhou mais força essa queda aqui, né? E agora tem esse fundo duplo aqui feito, ó, tá vendo? Sendo que aqui nós temos uma consolidação agora, né? Nessa região aqui, ó, tá vendo? Né? Vemos o volume que caiu bem, né? O volume caiu bem aqui, o volume de Magazine Luiza, né? JJ Index está comprador com PVT virado para cima, ó, e vamos dar uma olhada aqui na lupa, porque parece que o preço está rompendo a média de 9,27. É isso mesmo, olha lá, ó. Olha o candle aqui de hoje, né? Hoje, dia 16, né? 16 de março de 2023, tá vendo? Né? A coisa tá voltando aqui, ameaçando uma nova compra, né? A gente vê o próprio CCI 50 também virado para cima aqui no gráfico semanal, né? Média de 200 apontada para baixo, né? A de 9 para cima e a de 27 flat. O MACD, que estava vendedor, né? Tá fechando, né? E as bandas de Bollinger flat aqui nessa consolidação, tá? Nós temos essa região aqui para ver o que resolve, sendo que Magazine Luiza chegou, como falei, né, a valer R$ 28,39, e hoje, agora, vale somente R$ 3,89, né? Uma queda muito grande, muito considerável, né? Indo para o gráfico diário de Magazine Luiza, a gente vê aqui, né, a linha de tendência que foi rompida para cima, mas testou aqui a média de 200, que está apontada para baixo, ó, de novo, né? A gente tem teste de média de 200, ó, 1, 2, 3 aqui, deve ter alguma coisa lá para trás, ou seja, o que mostra essa linha de tendência de queda aqui, tá vendo? Que vem se mantido, e a duzentona é dura de romper, como eu falo sempre, né, pessoal? E aqui nós temos um triângulo aqui, ó, dentro daquela consolidação que eu já tinha demonstrado, né, no gráfico semanal, ó, né? Nós temos uma consolidação aqui, sendo que o preço agora rompeu a média de 9, rompeu a de 27, que estão apontadas para cima, ó. Uma está cruzando a outra aqui para abrir talvez um possível MACD comprador aqui, né?
As bandas de Bollinger a gente ainda vê fechadas, ó, né? E o preço comprador aqui, o volume comprador subiu. JJ Index chegou quase a virar a venda aqui, ó, perto da média de 50 e voltou a virar compra com o PVT aqui virado para cima. E CCI 50 também está comprador, ó, né? Esse ponto aqui, né, do rompimento desse triângulo coincide, entre aspas, com a média de 200 e também com esse nível do Fibonacci aqui do 111. Ou seja, é um ponto muito importante aqui do ativo, tá bom, meus amigos? Essa região aqui dos R$ 4,57, tá? Essa região aqui é bem importante, sendo que o ativo agora está R$ 3,89, tá? Temos linha de tendência de queda sim, porém essa figura desse triângulo, né, e o teste desse retângulo aí que nós também temos lá acima, tá bom, meus amigos? Indo para o gráfico de 60 minutos, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, a gente vê a linha de tendência de queda aqui, ó, né? Que foi rompida aqui, ó. Fez o teste aqui, né? E caiu bem aqui. Tinha até um gap aqui, ó, que foi fechado, né? Um gap down, tá? E o ativo agora está nessa situação aqui, ou seja, ele chegou aqui quase na região do 111 desse fibro branco, tá vendo? E 76 desse fibro cinza, ó. Voltou, né? Testou lá embaixo, né? E rompeu aqui, chegando no 161 agora do fibro branco aqui, tá vendo? Agora ele está fazendo uma regressão à média aqui, sendo que já meio que rompeu a média de 9 para baixo. A média de 9 está virada para baixo, a duzentona para cima e a 27 para cima também, a MACD, ó, caindo, e as bordas de Bollinger também fechando, né? A gente tem uma regressão à média aqui, tá bom, meus amigos? A gente vê que o CCI 50 inclusive deu venda, tá? E o JJ Index está comprador com PVT virado para baixo, ó. Ou seja, a força compradora aqui, ó, tá diminuindo, né? Ou seja, a força compradora a partir do JJ Index a gente vê entre o PVT e a média de 50, tá bom? Quando a distância deles diminui é porque a força de compra está caindo. Quando ela aumenta, a força está subindo, né? O rompimento para cima dá sinal de compra, para baixo sinal de venda, né? Então, olhando o contexto do ativo, tá bom, meus amigos? A gente vê linha de tendência de queda no semanal, linha de tendência de queda ainda no diário, apesar das forças aqui de reação, e também temos, né, de certa forma, uma linha de tendência ainda de queda aqui no 60 minutos, haja vista que esse topo aqui, ó, ainda tem outros topos aqui para romper, tá bom? Então, como falamos, esse 111 aqui, ó, do Fibonacci em verde, né, é um ponto muito importante para essa reversão aqui, dessa começo de reversão dessa tendência, porque inclusive é o topo daquele retângulo lá, da consolidação que nós mostramos, tá bom? Vamos aguardar aí, vamos ver o que vem, né? Então é isso aí, meus amigos. Para a Magazine Luiza nós temos essa visão, essa análise, né? Não existem erros novos, são pessoas novas cometendo erros antigos. Ditado da aviação. Meus amigos, esse ditado não serve só para aviação, serve para o trading também e para a vida, né? Como a gente vê pessoas cometendo os mesmos erros. Então, vamos fazer uma vigilância muito forte na questão de não emitir, tentar, pelo menos, não cometer os mesmos erros, né? Tá bom? Isso é disciplina, né? Toda a sua vida é uma espécie de fase de aprendizagem, na qual você aplica sua capacidade de aprender. Robert Greene, maestria. Essa frase complementa a anterior, né? A gente precisa ter capacidade de aprender, tá bom, meus amigos? Nós precisamos aprender a aprender, tá? A política trata da convivência entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais em um caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças. Hannah
Arendt. É isso aí, meus amigos, e a gente precisa saber conviver com os diferentes, né? Quando eu falo conviver, não precisa ser o melhor amigo nem nada, mas a gente precisa saber conviver, né? É das ações que ousamos tomar que dependem de nosso grau de liberdade de opção que a história do risco trata. E essa história ajuda a definir o que é um ser humano. Peter Bernstein, O Desafio aos Deuses. Eu já trouxe esse mesmo livro, uma frase desse livro em outro vídeo nosso, meus amigos. E eu queria comentar sobre um outro livro muito parecido com esse livro, tá? Que vale a pena ler também, que chama-se O Andar do Bêbado. Tá? De Milodinow. Esse é o autor do livro. Esses dois livros são muito importantes para quem trabalha em mercado financeiro, tá? Para quem está querendo conhecer sobre a estatística e tudo, o porquê dos nossos índices, indicadores, né? E tudo, como foi desenvolvida a história da Mandelbrot, tá? Com o fractal e tudo. Então é muito importante, tá bom, meus amigos? A gente conhecer essa história e como foi desenvolvido, o porquê e tudo, tá? Vale a pena. São as raízes da coisa, né? Nunca pare de ler e de reler, até para não perder o que você já aprendeu, mantendo ativo em seu subconsciente. É isso aí, meus amigos. Tem uma frase de Aristóteles, se eu não me engano, que eu acho que é dele, que diz assim, que a gente faz melhor o que a gente mais faz, né? Então a gente precisa praticar, né? Inclusive praticar o que a gente olhou de conceitos em alguma fase da vida da gente, a gente repetir. Esse é um dos motivos, além de, claro, eu podia ler só para mim, né? Porque eu já fazia isso antes. Hoje eu publico pelo fato de querer dividir isso com vocês, tá? Mas eu confesso que eu faço isso há muitos anos na minha vida, de trazer frases chaves de livros que eu li para eu reler e relembrar daquele conceito, daquele ensinamento, daquela informação, tá? Mais uma vez, cuidem de suas raízes, tá bom, meus amigos? A gente com boas raízes, com ótimas raízes, a gente sempre vai ter um sucesso de forma consistente, tá? Vamos ter consistência, tá? E não adianta nada ser ganhador sem consistência, né? Quando a gente ganha sem consistência, a gente perde depois, né? A consistência é o que mantém a gente em alto nível, tá? Então cuidem de suas raízes, por favor. Muito obrigado a todos. Espero ter passado mais uma vez algo de positivo para vocês, tanto para o mercado financeiro quanto para a vida como um todo. Esse é o objetivo do que eu passo aqui gratuitamente, cada vídeo desses. Espero que, é o que eu acredito, né? Que cada vídeo desse pode trazer um detalhezinho que pode ser a virada de chave de alguém para ter uma vida muito melhor. E isso que me alimenta aqui, na esperança de trazer isso para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os